Nem todo amor é um bom amor. E quando você está no começo de um relacionamento, essa parte desliga, ela desativa. Então, na verdade, você não é tão boa em adivinhar as intenções de alguém. Então, coisas como mentir, trair ou gaslighting, você simplesmente não é tão boa em detectar como normalmente seria. Na verdade, você se coloca em uma situação bem arriscada. Você não consegue ver esses sinais de alerta, mas é também por isso que o amor pode ser perigoso, porque O amor pode nos unir ou, na verdade, pode nos cegar. Ele pode curar ou machucar. Ele pode nos nutrir ou entorpecer. Doutora Anna Machin, antropóloga evolucionista, tem mais de uma década de experiência estudando ciência dos relacionamentos, amor e comportamento humano. Embora o amor seja eufórico, como também cria a armadilha perfeita para que um narcisista, psicopata ou pessoa mal intencionada nos manipule. porque nós desejamos o amor de forma tão visceral, ele percorre cada fibra do seu ser, você anseia por amor e todo aspecto da sua vida diária meio que gira em torno dos seus relacionamentos. Isso significa que isso pode ser usado para te explorar, porque você quer tanto que acaba tolerando ou se envolvendo em relacionamentos que, na verdade, são perigosos. Mas como desejamos tanto o amor, acabamos ficando quando talvez não deveríamos. E é por isso que é algo muito poderoso, mas também muito perigoso. E você precisa estar ciente disso. Nem todo amor é um bom amor. É interessante, quando falo sobre o amor, sempre pergunto: ele pode ser negativo? As respostas costumam se dividir meio a meio. Você tem os 50% que eu chamo de, acho que os puristas, que dizem não, porque se é negativo não pode ser amor. E aí eu tenho os outros 50% que dizem sim, claro. Quero dizer, em um extremo disso, há ciúme. E no outro extremo disso, a violência extrema, coerção, repressão, todas essas coisas. E claro, pode ser negativo. Então todos nós temos uma ideia diferente sobre o que é o amor, mas precisamos estar cientes do fato de que, sim, existe esse lado negativo. Certo? Quando falamos sobre a tríade sombria, eu adoraria que você explicasse o que é a tríade sombria, antes de tudo, e depois como eles usam esse amor e o transformam em manipulação. Certo, então a tríade sombria é como o combo triplo de traços negativos de personalidade. Não há nenhum lado positivo neles. Primeiro de tudo, temos o narcisista. Acho que todos nós já sabemos agora o que são narcisistas. São pessoas que têm um senso extremo de grandiosidade. Elas se consideram o auge da criação e costumam rebaixar os outros para se sentirem melhor. Muitas vezes, isso esconde um profundo auto-ódio, algo que sempre devemos lembrar sobre narcisistas. Isso está por trás de tudo. Mas sim, elas são o tipo de pessoa que vai rebaixar os outros cada vez mais e prejudicar a autoestima deles para parecerem e se sentirem melhores. Então você tem seus narcisistas. Depois você tem alguém que é um psicopata. Agora, psicopatas gostam de causar dor. Eles gostam de brincar com as pessoas e costumam atingir seus objetivos prejudicando os outros. Tudo o que interessa para eles é o próprio progresso, elevar sua própria posição, fazer com que se sintam melhor em relação à vida. E geralmente, eles não têm empatia nenhuma. Eles não se importam com o quanto de dano causam para alcançar qualquer objetivo final que desejam. E, por fim, temos o maquiavelismo. Agora, o maquiavelismo é uma forma extrema de manipulação. O que é realmente interessante sobre pessoas que têm esse traço de personalidade em particular é que elas, na verdade, têm uma inteligência emocional muito alta. Pensamos na inteligência emocional como positiva, mas ela também pode ter um uso sombrio. Se você é muito boa em ler pessoas e entender suas intenções e necessidades, pode explorá-las e manipulá-las muito bem. Pessoas maquiavélicas usam essa inteligência extrema, essa inteligência emocional, para fins negativos. A tríade sombria reúne essas características em uma única pessoa. E nós sabemos que pessoas que fazem parte da tríade sombria, primeiro de tudo, infelizmente, geralmente são bem-sucedidas na vida, porque, do contrário, elas não teriam persistido em nossa população. Então, individualmente para a pessoa, é ótimo. Seja alguém da tríade sombria, você literalmente vai passar por cima de tudo para conseguir o que quer. Porém, é totalmente negativo para quem se relaciona com alguém assim. Estudos mostram que pessoas da tríade sombria costumam manter relacionamentos usando técnicas custosas de retenção de parceiro, como diz o jargão científico. Queremos dizer que elas mantêm relacionamentos por meio de abuso físico, emocional, financeiro, coerção, gaslighting e manipulação.
Elas mantêm seus relacionamentos assim, em vez de usar técnicas positivas de retenção de parceiro, como apoio mútuo, compaixão, confiança, empatia, dar presentes ou preparar um banho com velas após um dia ruim. Então, geralmente, elas usam essas técnicas negativas de retenção. E aí, pessoas que nunca passaram por isso perguntam: mas por que ficar então? É claro que essa pessoa é horrível. Elas percebem facilmente quando você vai dizer: chega, terminei. Elas recuam, te enchem de amor e, de repente, aplicam técnicas positivas, fazendo você se questionar. Será que inventei aquele comportamento? Estou percebendo errado? Isso te desestabiliza. Elas são muito boas em fazer gaslighting e te puxar de volta. Ah, ok, isso foi muito bom mesmo. Agora eu adoraria partir disso e percorrer um pouco a jornada de se apaixonar. E você diz algo como: um viciado ama a heroína do mesmo jeito que você deseja o amor, algo assim. E isso me fez perceber que os relacionamentos e as camadas dos relacionamentos são um pouco como uma trajetória semelhante à de uma droga. Então você fala sobre o primeiro passo, que é onde eu gostaria de começar, que é a fase eufórica. Sim. Então, como uma droga, é aquela fase em que a gente está só se conhecendo. Fale sobre essa fase eufórica e como alguém com traços da tríade sombria transforma isso em algo negativo. Sim. Ok. Então, o que realmente acontece quando você se apaixona pela primeira vez é que você é atingida por um conjunto de 3 neuroquímicos. O primeiro é a ocitocina, que todas já ouvimos falar. A ocitocina age reduzindo suas inibições ao trocar olhares com alguém de interesse em uma sala cheia, facilitando novos relacionamentos. Isso significa que há um centro do medo no cérebro, a amígdala, e ela é acalmada. Então, aquele barulho no fundo da sua cabeça dizendo: você vai atravessar o bar, vai puxar conversa, a pessoa vai te rejeitar. Todo mundo no bar vai saber que você foi rejeitada. Você vai ter que voltar para o seu banquinho. Vai ser horrível. A ocitocina acalma isso. Isso faz você se sentir mais confiante enquanto atravessa aquele ambiente. Então, isso é a ocitocina. E isso é muito importante porque se não tivéssemos isso, especialmente como seres humanos, seríamos bastante avessas ao risco. E provavelmente seríamos assim: ah, eu simplesmente não vou a lugar nenhum. Vou só ficar sentada aqui. Você acha que esse é um dos motivos pelos quais as mulheres amam tanto? Porque, na verdade, você se sente um pouco mais confiante do que se estivesse sem amor. Sim. É, com certeza. Mas também é por isso que o amor pode ser perigoso, porque o objetivo da amígdala é escanear o ambiente e pensar: onde está o risco? Onde está o risco? Evite o risco. E claramente você está silenciando esse alerta. Portanto, do ponto de vista da segurança, não é uma boa ideia. E outra coisa que acontece, eu ia mencionar isso depois, mas vou falar agora. Existe uma parte do cérebro chamada área de mentalização do cérebro. A área de mentalização do cérebro lê a mente e tenta entender as intenções de alguém. E quando você está no começo de um relacionamento, essa parte desliga, ela desativa. Você realmente não é tão boa em adivinhar as intenções de alguém. Então, coisas como mentir, trair, fazer gaslighting ou qualquer uma dessas coisas, você simplesmente não é tão boa em detectar como normalmente seria. E é por isso que você pode estar em um relacionamento com alguém e suas amigas podem estar dizendo pra você: isso é encrenca. Essa pessoa é encrenca e você não percebe. E o que eu sempre digo para as mulheres é: confiem nas suas amigas, porque essa parte do cérebro delas não foi desativada e elas conseguem ver o que você não consegue enxergar. É interessante porque o silenciamento da amígdala e a desativação da área cerebral que lê a mente são, na verdade, perigosos. Então, por que isso evoluiu? Por que mantivemos isso? E nós não sabemos 100% ao certo, mas quando a gente senta no bar depois do fim do dia e conversa sobre essas coisas, achamos que pode ser porque, de novo, os humanos são muito avessos ao risco. Somos tão conscientes do perigo que, se isso não fosse desativado, na verdade, nunca formaríamos um relacionamento. Ok, só deixei eu ter certeza de que entendi. Isso foi tão bom, ok? Tudo bem, pessoal, já voltamos com a doutora Machin. Mas por um segundo, se você quer construir sua confiança, aumentar sua autoestima, estabelecer limites e se impor, então aperte esse botão de inscrever-se ali embaixo para ser notificada toda vez que sair um episódio novo. Você não está sozinha, vamos construir confiança juntas, inscreva-se agora. Voltando ao episódio. Assim como a ocitocina, Sim. de certa forma faz você querer atravessar a sala porque acalma um pouco a outra parte, que é o medo. Meu Deus, e se eu for rejeitada? É incrível quando você está procurando por amor, mas pode ser muito perigoso se você estiver se sentindo atraída pela pessoa errada, porque você está ganhando confiança para se aproximar de alguém que pode ser muito ruim. E aí a parte da sua mente que lê as intenções dos outros desliga completamente.
Sim, assim você não sabe se estão mentindo, manipulando, tudo por causa do amor. Então, sabe, você realmente se coloca em uma situação bem arriscada. Você não consegue necessariamente enxergar esses sinais de alerta. E, sabe, mesmo que eles estejam gritando pra você, algumas pessoas não conseguem enxergar, certo? Então é por isso que é perigoso. Como disse, isso é visto como parte importante da atração, pois sem isso, provavelmente nada seria feito. É isso que a ocitocina faz. Pode te deixar mais confiante, mas também te expor a riscos, já que talvez você não seja tão bom nisso. Depois temos a dopamina. Agora, todos nós já ouvimos falar da dopamina. A dopamina é, na verdade, o seu hormônio da motivação e ela te motiva a fazer as coisas. E o lance sobre a ocitocina. Se você já teve, a maioria das pessoas não teve, mas se você já tomou uma injeção de ocitocina, ela faz você se sentir realmente bem relaxada. E se fizéssemos isso só nesse estágio, você ficaria tão relaxada que nem sairia do banco do bar para fazer nada. Então, você precisa de dopamina te fazer agir, em vez de só ficar olhando para a pessoa, sonhando acordada. Exato, ela está ali na sala, mas na verdade eu estou muito bem sozinha. Então você tem a dopamina para te dar aquele empurrão e dizer, não, você tem que ir e fazer alguma coisa. Então esses dois trabalham juntos. E a dopamina também é uma substância química ligada à recompensa. Então isso te dá aquela sensação de que isso é algo prazeroso de fazer. Isso é algo que eu quero fazer. Então eu vou lá e faço. E por fim, temos a serotonina. E a serotonina das três é, de certa forma, a mais fascinante. Porque quando você está naquela fase inicial de atração, enquanto a ocitocina e a dopamina aumentam, a serotonina diminui. E por muito tempo, isso foi confuso, porque pensávamos, mas ela deveria ser o seu hormônio da felicidade. Que estranho. Por quê? Por quê? Ela diminuiria no começo de um relacionamento? Agora sabemos, ao estudar pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, que elas têm baixa serotonina circulante. A serotonina é, na verdade, o hormônio do amor obsessivo. No começo de um relacionamento, ela diminui e você fica mais obsessiva com essa pessoa. Não estamos falando deles de modo geral, nem de comportamentos realmente obsessivos e inaceitáveis, mas é preciso certa obsessão pela pessoa com quem vai iniciar um relacionamento para mudar sua vida e incluir essa pessoa nela. Se sua rotina muda de repente, o que faz e como sua rede social funciona também muda, e é preciso certa obsessão por essa pessoa para agir assim. Por isso, no início de um relacionamento, parece que seu cérebro é tomado por essa pessoa. Cada minuto do dia você está pensando nessa pessoa. Você fica olhando o Instagram dela, sonhando acordada com ela, mandando mensagens, enchendo o saco das suas amigas com a última história, o último encontro, ou seja lá o que for. E isso é por causa da serotonina baixa. E isso realmente tem uma função muito importante. Mas, de novo, se ela cai demais, você começa a ter comportamentos obsessivos inaceitáveis. Quanto mais baixa ela for, mais obcecada a pessoa fica. E claro, não queremos comportamentos obsessivos que acabam virando controle ou perseguição. Era isso que eu ia perguntar. Então, pessoas que perseguem outras provavelmente têm serotonina muito baixa? Sim, interessante, sim. Então, essa é basicamente a fase da atração. E realmente, o que as pessoas que têm a tríade sombria exploram é... Primeiro de tudo, saibam disso conscientemente ou não, e nós não temos certeza. Elas são muito boas em identificar pessoas que anseiam por amor e sabem que podem usar isso para manipular. Está meio que dentro delas. O que se pode dizer sobre as personalidades da tríade sombria é que elas geralmente são resultado de um apego inseguro em algum momento do passado delas. Então, elas foram criadas para pensar que a maneira de manter um relacionamento, a maneira de entrar num relacionamento é sendo explorador. É explorador, depois é manipulador e é violento ou abusivo de alguma forma, e é assim que se faz. Porque, embora o narcisismo seja razoavelmente hereditário, na verdade, se você é filho de uma pessoa narcisista, é mais provável que você também seja narcisista. Psicopatia não é assim. Então, a psicopatia tem origem ambiental. Muitas vezes elas aprenderam a maneira de se relacionar, observando como seus pais, cuidadores ou alguém próximo a elas quando eram crianças se relacionavam. É como um radar. Identificam as pessoas que são mais vulneráveis e que têm mais probabilidade de desejar amor a tal ponto que você possa explorá-las por causa disso. E elas usam o fato de que sim, essa ocitocina está fazendo a pessoa se sentir mais confiante, mais aberta a um novo relacionamento, menos consciente dos riscos. E elas vão usar isso para seus próprios fins e atrair essa pessoa. E eu acho que qualquer pessoa que já esteve em um desses relacionamentos, mesmo que não seja com alguém da tríade sombria, mesmo que seja só com um narcisista ou um psicopata, eu sei,
Você tem sorte se consegue sair dessa só com um narcisista, que é complicado. Eles te bombardeiam de amor. Eles te dão aquilo que você acha que realmente precisa. Eles fazem você se sentir incrível. Eles realizam todas as fantasias ou todos os devaneios sobre como o romance deveria ser. Então vai ser perfeito. Vão ter presentes. Eles vão fazer de você o centro do mundo deles. Eles vão ouvir tudo o que você disser e espelhar tudo isso para você. Mas tudo isso faz parte de um plano, porque na verdade o que eles estão fazendo é te excluir, te isolar e fazer com que você fique emocionalmente dependente deles. Então, quando todas aquelas substâncias químicas iniciais desaparecem, o que de fato acontece e são substituídas por uma substância química um pouco diferente, você já está meio que presa, você já entrou, eles já te fisgaram e você já está lá. E quando eles começam a diminuir o love bombing e a misturar com alguns comportamentos mais negativos, você já está viciada neles. Provavelmente você já começou a se apegar a eles. Assim, fica muito mais difícil se afastar. Eles também exploram o fato de que pessoas suscetíveis a esse tipo de relação geralmente querem cuidar de alguém. E eles são especialmente bons em cuidar de pessoas e ajudar quem parece estar quebrado. E então, novamente, o que as pessoas com traços da tríade sombria costumam explorar é essa ideia de que eles estão quebrados de alguma forma e que precisam de você para consertá-los e que precisam de você. Você é a base deles. Você é a razão pela qual eles respiram. E, portanto, você sente, como a pessoa que quer cuidar, que, ok, eu vou te reconstruir. Eu sou literalmente sua máquina de suporte à vida e vou estar com você e te ajudar a fazer isso. E é por isso que isso é tão perigoso. Mas também é uma oportunidade para essa pessoa da tríade sombria usar suas incríveis habilidades de inteligência emocional para ler como você está se sentindo. Então, elas são muito boas em perceber apenas os pequenos sinais no seu rosto, como quando você está perdendo o interesse, ou eu fui longe demais, ou você está começando a se entediar, ou, sabe, isso obviamente é um gatilho para elas. Eu preciso recuar. E então elas vão ajustar a conversa para garantir que continuem te envolvendo. Elas são muito, muito boas nisso. Desculpem, mas geralmente ao observar encontros, vemos que homens costumam dominar as conversas em situações de namoro. Se você está com um cara, e não digo que todos são ruins, alguns realmente sabem ouvir, mas personalidades sombrias costumam perguntar muito sobre você. Isso é difícil de entender, mas às vezes, se a pessoa for realmente boa, como quando saí pela primeira vez com meu marido, ele demonstrou muito interesse e eu adorei. E isso é realmente atraente porque nós, como mulheres, também acabamos nos acostumando a não sermos ouvidas. E você se acostuma a não ser o centro da conversa, especialmente em um ambiente masculino. Então, quando um homem aparece e fica fascinado por você, querendo saber tudo, isso faz você se sentir incrível. E na maioria dos casos, esse cara é ótimo. Você achou alguém que vale a pena, brilhante. Mas isso também é explorado do outro lado por homens e mulheres que sabem que fazer você se sentir o centro do mundo, que essa pessoa te entende, eu te entendo, é uma maneira muito eficaz de te fisgar. Eu realmente acredito que se você encontrar alguém bonito, honesto, gentil, carinhoso, essa pessoa pode te dar asas e te ajudar a voar muito alto. Mas se você encontra alguém que está usando todas essas táticas e ferramentas para te manipular, parece que essa pessoa é um peso amarrado no seu tornozelo e você é jogada no fundo do oceano. Certo. Então esse é o primeiro estágio. Então depois que você passa pelo êxtase eufórico como uma droga, o amor, aí vem as fissuras. Você precisa de doses constantes. Sim. Agora você está sempre buscando a próxima dose. Em relacionamentos isso significa mandar mensagens, ligar, etc. Sim. Acontecem duas coisas, uma biológica relacionada à neurobiologia e outra psicológica. Primeiro, analisando a neurobiologia e os químicos do cérebro como ocitocina, dopamina e serotonina, eles não são fortes o bastante para sustentar relacionamentos por tantos anos ou décadas como os humanos conseguem. Temos um químico compartilhado apenas com alguns animais inteligentes, chamado beta-endorfina, que mantém o amor a longo prazo nos humanos. E a beta-endorfina é um opiáceo. Então, é heroína, é morfina. Certo, é altamente viciante. Então, quando você está com a pessoa que ama, você recebe uma dose de beta-endorfina e se sente incrível. Você sente que pode conquistar o mundo, que é a pessoa mais poderosa. Você fica confiante, sua autoestima vai lá em cima, todas essas coisas. Você se afasta deles e entra em abstinência de opiáceos. Você entra em abstinência de uma hora para outra. E é esse mecanismo que te traz de volta.
pois você passa a desejar o contato porque essa pessoa é a fonte da sua dose de opiáceo. Então você deseja estar de volta com essa pessoa e isso te atrai física e fisiologicamente para ela. É um mecanismo de dependência muito, muito simples. É só isso. E é quando você está longe que aquela dor física real que você sente, aquela sensação de mal-estar, aquela saudade que faz seu coração doer, tudo isso é abstinência de beta-endorfina. Uau, porque realmente parece que seu corpo está doendo. Sim, é desejo, atração, quero dizer, é como qualquer vício, tipo alcoolismo ou dependência de drogas. É aquele desejo físico absoluto de estar com aquela pessoa, porque aí você vai ter sua dose de opiáceo. É por isso que podemos acabar em alguns relacionamentos onde sabemos conscientemente que é ruim. Não é um bom relacionamento, mas fisiologicamente é um mecanismo inconsciente. Você é atraída para essa pessoa porque está viciada nessa pessoa. Então, em um bom relacionamento, essa beta-endorfina é algo maravilhoso de se ter. Do ponto de vista físico, ela sustenta o seu sistema imunológico. Então você será mais saudável. Ela ajuda na sua saúde mental. Ela te dá uma autoestima muito alta, faz você se sentir poderosa, faz você sentir que pode fazer qualquer coisa. E isso é maravilhoso. É uma sensação maravilhosa de se ter. Mas como eu disse, em um relacionamento ruim, o fato de ser viciante e de às vezes o cérebro consciente não conseguir superar essa necessidade fisiológica profunda e inconsciente por aquela pessoa. Por isso é perigoso estar nessa situação. A seguir. É um trabalho meio controverso, mas existe um gene específico que parece predispor as pessoas a serem mais propensas à infidelidade. Quando eu tinha 16 anos, namorava um cara muito tóxico e fiquei com ele por quase 4 anos. Houve momentos em que ele era extremamente abusivo verbalmente, cruel, e eu aguentava, até que eu explodia e dizia, acabou, chega. Sim, eu me sentia tão incrivelmente bem quando terminava. Sim, desligava na cara dele, ia embora, qualquer coisa assim. Sim, 1 ou 2 dias depois, já lembrava de todas as coisas lindas e sentia falta do toque dele. Apesar da crueldade dele, às vezes sentia falta de uma palavra gentil ao pé do ouvido. É por isso? É. Principalmente o toque, pois é o maior liberador de beta-endorfina. Tá bom. Então é isso. Seu cérebro consciente dizia, certo, vamos sair daqui. Mas seu cérebro inconsciente, sua fisiologia, a parte realmente viciada nessa pessoa, pensava, preciso da minha dose. Então você precisa ir buscar minha dose agora. E é isso. Você vai voltar e vai pensar, bem, não era tão ruim assim. E na verdade, às vezes ele é até bem legal. E também você tem a questão psicológica acontecendo ali também. Então, junto com a beta-endorfina, o amor é uma relação de apego. Sua relação de apego fundamenta toda a sua psicologia, sustenta sua saúde mental e comportamento. Então, se você está em um apego seguro, isso é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa porque você tem muita confiança no seu relacionamento, você não tem ansiedades em relação ao seu relacionamento, você não acha que a pessoa vai te deixar, você se sente confortável com intimidade emocional e física. Sabe, os apegos seguros podem ser a melhor base porque te dão confiança para sair pelo mundo e conquistar coisas. E lidar talvez com as decepções, os riscos e os desafios. E se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, porque você sabe que essa pessoa sempre vai estar lá para você e você vai poder voltar e desabar nos braços dela. Ela vai te levantar, te fazer sentir melhor. Isso é amor, ela faz isso por você. Isso é apego seguro. Infelizmente, existem outros 3 estilos de apego inseguros e entre eles estão as pessoas com apego preocupado. Pessoas com apego preocupado têm uma ansiedade muito alta em relação aos seus relacionamentos e também desejam muito intimidade emocional e física. Não porque isso necessariamente vai dar confiança para elas, mas porque é assim que elas garantem que a pessoa nunca vai deixá-las. Elas se agarram à pessoa, você, eu vou me agarrar a você. Na sua situação, parece que você tinha um estilo de apego preocupado e muito insegura nesse relacionamento. Não era uma base segura, não te dava confiança, nem te fazia sentir poderosa. Mas você estava muito apegada a esse cara de uma forma nada saudável. E a maneira como você lidava com isso era assim. Em alguns dias você dizia, né, pronto, acabou. Mas aí aquela parte ansiosa e preocupada em você pensava, mas na verdade, eu realmente não quero que ele me deixe. Eu preciso muito dessa intimidade comigo. E mesmo que seja um pouco negativa, vou voltar sim, porque preciso disso. Então você tem essas duas coisas mantendo. Você tem o vício em beta-endorfina e você tem, principalmente. Se você tem um estilo de apego preocupado, ansioso, você vai ser atraída de volta para aquela pessoa de qualquer jeito. Então, você já viu o apego preocupado?
Acha que elas têm mais chance de estar em relacionamentos tóxicos? Sim. Com medo? Então sim, porque os outros dois estilos de apego são evitativos, os outros dois inseguros, e eles tendem a evitar relacionamentos. Eles têm menos chance de entrar em um relacionamento ruim, como com alguém da tríade sombria. Se você tem um estilo de apego preocupado, acaba fazendo parte do grupo mais vulnerável. Certo, eu peguei uma citação muito forte sua, garota Deus. No seu livro, o ciúme é o gêmeo mais sombrio do amor. Então me fale sobre ciúme. Você realmente diz que ele existe em 3 níveis. Sim, então o ciúme é uma emoção como qualquer outra emoção. Nós temos emoções negativas, temos emoções positivas, e as emoções evoluíram para nos proteger de alguma forma. Se forem emoções positivas, elas nos direcionam para algo que é bom para nós. Então, alegria, paixão, desejo, todas essas são emoções e elas vão nos atrair para algo bom, prazer. E temos as emoções negativas, como raiva, ciúme e fúria. O ciúme é uma emoção e emoções negativas não são necessariamente ruins. Então, a raiva é importante porque permite que você coloque as coisas para fora, se fizer isso de forma construtiva e não destrutiva. A raiva é realmente importante. Nunca devemos reprimir a raiva, mas devemos lidar com ela de forma positiva. O ciúme é a mesma coisa. O que o ciúme faz é sinalizar uma ameaça ao seu relacionamento. E ao fazer isso, ele faz você perceber que existe essa ameaça, geralmente outra pessoa que talvez esteja tentando tirar seu parceiro. E isso faz você perceber essa ameaça e está dizendo para você, o que você vai fazer? Você precisa fazer alguma coisa, porque isso é uma ameaça. Você investiu muito nesse relacionamento, talvez tenha filhos com essa pessoa. Ela pode trazer muita coisa para a relação e você corre o risco de perdê-la. E se o risco for só imaginação sua? Então temos um problema, pois você pode acabar arruinando ou desestabilizando um relacionamento que está bem. E sim, há pessoas mais propensas a isso, infelizmente. Pessoas com apego preocupado têm muito mais chance de sofrer de ciúmes extremos. Então, o ciúme é normal, desde que fique sob controle. Quando sentimos ciúmes extremos, obviamente podem surgir vários resultados negativos. Porque, claro, o ciúme extremo pode levar à violência. Ele pode levar a relacionamentos tóxicos ou pode levar, sim, à crença de que algo está acontecendo quando na verdade não está. E, obviamente, o ciúme extremo, está frequentemente presente em relacionamentos com pessoas da tríade sombria, porque uma das coisas que esses relacionamentos tentam fazer é controlar o seu acesso a outras pessoas. Frequentemente, quem está nesse relacionamento com você sente ciúmes de seus outros relacionamentos. Porque, ao fazerem isso, eles não têm controle total sobre a sua mente e eles querem ter controle total sobre a sua mente. Assim, eles podem te controlar e não querem que você receba influência de mais ninguém. Então, eles vão ser extremamente ciumentos e muitas vezes vão tentar te convencer de que isso é algo bom. Sim, então, é uma coisa boa que isso mostra o quanto eu te amo. Eu simplesmente não suporto a ideia de outra pessoa olhar pra você. Fico com ciúmes do tempo que você passa com sua família e queria que passássemos mais tempo juntos porque te amo muito. Então, isso pode ser usado de diferentes maneiras. O ciúme, sim. E o ciúme existe em 3 níveis, mais ou menos. Então temos o ciúme emocional e depois ele está no nível comportamental. Tipo, o que você vai fazer? Então, às vezes, isso pode ser coisas como, angústia extrema, crises histéricas, violência, controle. Às vezes, coisas como monitorar a outra pessoa, invadir a privacidade dela, perseguir ela, esse tipo de coisa. Você também tem o nível cognitivo, que são todas as ruminações sobre o que ocorre. Então pode ser, ideias de vingança, ideias de confrontar a pessoa, sentimentos de inadequação ou de autoaversão. Essas coisas também podem ser parte do ciúme. Então você vai realmente experimentar isso em 3 níveis diferentes e, na verdade, existe um 4º nível e essa é a resposta fisiológica do seu corpo. Frequentemente, ao sentir ciúmes, você sua, o coração acelera, pode ficar tonta, enjoada e sem apetite. Essas reações físicas são respostas evoluídas ao ciúme, servindo para te alertar. Preste atenção ali. Como você disse, há uma disfunção nesse sistema. Porque algumas pessoas podem sentir ciúmes de forma inadequada ou de maneira muito extrema. Então pode ser algo saudável. Com certeza. Também pode ser algo extremamente tóxico. Como é que a gente nesse momento sabe qual é? Porque quando eu estava namorando esse cara, eu estava na faculdade e lembro que morava a cerca de 1h30 da faculdade. E um dia ele me ligou e isso foi antes dos celulares. Atendi o telefone na área comum e ele falou comigo. Uma amiga estava com o namorado e ele perguntou: "Quem é o cara no fundo?" Falei que era só o namorado da minha amiga, não pensei nada e desliguei.
2 horas depois, batem na minha porta. Ele está lá e diz: sei que tem um homem aqui, sei que tem um cara. Ele estava tentando me pegar no flagra. No final, de alguma forma, eu me convenci de que foi o gesto mais romântico que ele já fez. Sim, é, e simplesmente não é. É difícil aconselhar quem está nesses relacionamentos atualmente. Porque eu não acho que alguém possa entender como é estar em um desses relacionamentos, a menos que você esteja em um. E como é difícil manter o que é real. Mas nenhum relacionamento deveria ser uma ilha, literalmente nenhum. Não é assim que um ser humano deveria viver, se for só você e seu parceiro, praticamente excluindo qualquer outra pessoa. Você não pode ver mais ninguém socialmente, nem estar com pessoas do mesmo sexo que seu parceiro. Não pode ir a eventos do trabalho ou fazer nada disso. Então, tem algo errado. Se alguém vai restringindo cada vez mais até o ponto de ser só vocês dois. Então é muito, muito provável que essa pessoa seja um psicopata, uma narcisista, ou de fato tenha uma personalidade da tríade sombria, porque ela está tentando controlar o acesso a você. Porque o motivo pelo qual elas fazem isso é que não querem que ninguém dê o alerta e diga, espere um segundo, e também não querem que você veja os relacionamentos de outras pessoas. Por exemplo, você vai à casa da sua amiga e pensa, veja como ela interage com o marido. Isso é estranho, pois meu relacionamento não é assim. Elas não querem que você compare, nem que alguém quebre esse controle psicológico. Então, onde está essa linha tênue entre o ciúme saudável, aquele que realmente nutre o relacionamento e até ajuda? E aí, aquele pequeno passo além da linha, onde agora o ciúme se torna super tóxico. Eu acho que é quando você basicamente está sendo obrigada a mudar radicalmente o seu comportamento. Ponto final. Tipo, se você está sendo orientada a mudar radicalmente o seu comportamento. Você não pode mais ficar em área comum com uma amiga e o namorado dela. Isso é uma mudança radical no seu comportamento. E você não deveria ser obrigada a fazer isso, porque você não deveria ter que mudar tudo sobre você mesma. Para estar com alguém, na verdade, a pessoa deveria querer estar com você do jeito que você é. Claro, todas mudamos um pouco, fazemos ajustes e cedemos. Isso é normal, mas quando percebe que precisa mudar conscientemente seu comportamento... Se você sente medo em uma situação com alguém e não quer que seu parceiro saiba, pois espera uma reação negativa, precisa questionar isso. Por que eu estou sentindo medo? Eu não deveria sentir medo de conversar com o namorado da minha amiga. Isso não é normal. E claro, sabe, eu não me perguntei isso, só pensei, ok, droga, na próxima, só preciso garantir que ele não esteja na sala quando eu estiver falando com ele. Exato, porque você não quer provocar essa pessoa. E isso é um sinal de medo e um sinal de mudar drasticamente o seu comportamento. E você acaba sendo levada por um caminho de, sabe, ser desonesta. É uma forma interessante de ver isso. Ok, quero passar para a próxima fase agora. Vamos recapitular. Primeiro, o auge eufórico ao começar a namorar. Depois, os desejos intensos ao conhecer melhor a pessoa. E aí você começa a correr atrás daquele auge. E você está sempre tentando recuperar aquela sensação que teve antes. Sim, acho que nos relacionamentos isso é chamado de crise dos 7 anos. Então, eu estava pensando em como isso aconteceu. E será que essa é a fase em que a traição começa realmente a acontecer nos relacionamentos? É muito difícil dizer. A gente fala sobre a crise dos 7 anos. A crise dos 7 anos não é exatamente um ponto fixo na linha do tempo, porque cada um de nós é diferente em relação ao quanto queremos buscar aquela euforia. Algumas pessoas têm uma predisposição muito maior a preferir a parte eufórica e apaixonada de um relacionamento do que aquela parte mais rotineira, mas talvez mais profunda, que a gente chama de amor companheiro. Após a fase apaixonada, guiada por ocitocina, dopamina e serotonina, inicia-se a fase da beta-endorfina, em que se constrói apego, chamada de amor companheiro. Isso é bem diferente do amor apaixonado, sendo muito mais profundo. É uma sensação mais calma. Pode não ser tão eufórico quanto uma montanha-russa, mas há um contentamento maior ali. Agora, algumas pessoas adoram isso porque, especialmente se você está em um relacionamento seguro, isso traz uma sensação de segurança e é maravilhoso. Mas sim, não existe aquela paixão ou empolgação. Então, na verdade, tem mais a ver com o quanto você está predisposta a realmente buscar essa sensação de euforia. E algumas pessoas são simplesmente, geneticamente e psicologicamente mais propensas a querer buscar essa sensação de euforia do que outras. Então, não é realmente uma questão de tempo, tipo, todos nós passamos pela crise dos 7 anos. Algumas pessoas simplesmente têm mais tendência a começar a ficar inquietas e pensar, vou começar a procurar em outro lugar. Como falei, isso é parcialmente psicológico e ligado à criação.
Então, se você tem pais, por exemplo, que foram infiéis e você sabia disso e presenciou, isso pode ser algo mais normalizado para você. Há quem diga que parte disso é predisposição genética. Sério? É. Então pode ser, e é um estudo meio controverso, mas existe um gene específico que parece predispor as pessoas a serem mais propensas à infidelidade. Nós não sabemos ao certo por quê. Pode ser que sim, elas sejam mais suscetíveis ao efeito da oxitocina, dopamina e serotonina. E isso também pode ser um dos motivos por trás disso. Acho que, especialmente para homens, ser infiel não é necessariamente mais fácil, mas as consequências em relação à gravidez são bem menores do que para mulheres. Então, esse gene da infidelidade pode ser transmitido geneticamente com bastante facilidade, basicamente. Com o que os homens se preocupam mais que as mulheres? Isso se relaciona ao ciúme, pois homens e mulheres sentem ciúmes de formas diferentes. Então, os homens sentem mais ciúmes se a mulher tem uma relação sexual com outra pessoa do que se ela tem uma relação emocionalmente íntima com outro homem, como se ela se apaixonasse por ele. E o motivo disso é porque se ela fizer sexo com outro homem e engravidar, isso impede que o parceiro tenha um filho com ela por um bom tempo. Então, ele tem muito mais medo da intimidade sexual do que da intimidade emocional. Para as mulheres é o contrário. Então, se o seu parceiro tem intimidade emocional com alguém, tem um relacionamento realmente emocional e amoroso com outra pessoa, e não foi só sexo, você provavelmente vai sentir mais ciúmes e achar muito mais difícil superar isso. Isso ocorre porque claramente o que ele traz para o relacionamento não é seu útero. É o fato de que ele está oferecendo seu apoio emocional, seu apoio financeiro, sua proteção. Se ele engravidar outra, você terá que dividir tudo com ela. Nesse relacionamento, ele não vai querer deixá-la, pois tem um investimento emocional, não é só sexo. Por isso que já foram feitos muitos estudos sobre o fato de que as coisas que deixam mulheres e homens com ciúmes são diferentes. Isso é ótimo. Acho que tenho estatísticas do seu livro. Você diz... Sobre infidelidade emocional, 83% das mulheres disseram que era o que mais as afetava, contra 40% dos homens, quase metade. E então, com a infidelidade sexual, 60% dos homens acharam que isso causava mais ciúmes, comparado a apenas 17% das mulheres é. Então, se for só sexo, as mulheres têm muito mais chance de lidar com isso e talvez manter o relacionamento do que se ele realmente se apaixonou por outra pessoa. Voltando à tríade sombria, seria o mesmo nesse caso também? Sim. Sério? Sim. Uau, sim. Quero dizer, o motivo pelo qual as pessoas com tríade sombria têm mais probabilidade de serem infiéis é o fato de que elas não têm empatia. Elas realmente não se importam nem um pouco se vão te machucar ou não. Ou mesmo se vão machucar a outra pessoa, 2, 3, 4 outras pessoas com quem estão se relacionando. Porque elas realmente não se importam de verdade. A única coisa no centro da vida de alguém com tríade sombria é: isso é bom pra mim? Eu estou gostando disso? Isso está elevando meu status de alguma forma? Uma dessas perguntas. E se a resposta for sim, tudo bem. Porque não processam as consequências. Enquanto não houver consequências para elas, elas não se importam. Se forem afetadas, não farão. Suponha que ele traia e a esposa diga: se me trair, vou te deixar. Não acredito que isso impediria um psicopata ou narcisista. Porque também ele vai pensar, ou ela vai pensar, você não vai me deixar. Então eles simplesmente não são narcisistas o suficiente para dizer: você não vai me deixar, você não vai fazer isso. Eu tenho controle total, eu controlo você. Eles dificilmente acreditariam nessa ameaça. Porque acham que são espertos o bastante para fazer você ficar. Certo. Então, será que somos programados assim? Porque quando eu penso em uma certa dinâmica em que, digamos, o cara traiu a mulher e, digamos, ele é um narcisista, talvez clinicamente, talvez não, só tem esses traços narcisistas. E eu já ouvi pessoas que literalmente culpam a mulher pela traição deles. Então, é sua culpa que eu traí porque você não me dava sexo, não se cuida mais e prioriza as crianças, tipo, e por aí vai. E tem mulheres que aceitam isso. Isso é tão enraizado assim, tipo, por que diabos a gente teria esperança maior do que a dor do abuso? Acho que isso depende muito da pessoa, pois há grande variação individual. Algumas mulheres nessa situação simplesmente diriam não. Está ligado à autoestima e ao quanto você se valoriza. Se você se valoriza, quando alguém diz, você não está me tratando assim, não é sobre você. Você pode dizer, não aceito isso. Seja responsável pelo seu próprio comportamento, pois ele é seu.
Há coisas que podemos mudar como casal, mas não é minha responsabilidade. Isso envolve autoestima. Em relacionamentos abusivos, quem é abusado não tem autoestima. Então é muito fácil fazer com que elas acreditem que a culpa é delas, porque não estão fazendo o que é necessário para manter esse relacionamento, e eles vão usar isso. Isso faz parte de ser narcisista, manipulador ou psicopata. Usar essas ferramentas para fazer a pessoa sentir-se culpada. Porque o problema de um narcisista é que ele nunca vai pedir desculpas. Ele nunca vai assumir responsabilidade por nada. Então vai ser sempre sua culpa, porque eles são incapazes de dizer a culpa foi minha. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, realmente avalie o tipo de relacionamento em que você está, como você entrou nele, tipo, obrigada. Você explicou muito bem por que as coisas acontecem, nossa biologia, o poder do amor e da manipulação. E aí tem aquela parte final, que você meio que mencionou antes sobre a abstinência, né? Quando você está tentando sair. Então, enquanto falamos sobre por que não saímos, aquele sentimento emocional de mas eu preciso deles, eu preciso deles. Como você finalmente quebra esse vício, digamos assim, para que possa começar uma nova vida e realmente, com sorte, iniciar uma dinâmica saudável com alguém? É realmente difícil, porque é muito poderoso. E em situações em que alguém termina um relacionamento e não foi abusivo, geralmente essa pessoa tem uma rede social mais ampla. Essas beta-endorfinas são liberadas em todos os relacionamentos, não só no amor romântico. A neuroquímica do amor é igual em qualquer tipo de relação. Seja o amor pelos amigos, pela família, seja qual for a relação. Você pode saciar a necessidade de beta-endorfina em outro lugar. Então é por isso que, quando terminamos com alguém ou algo dá errado, precisamos da nossa rede de outras pessoas para nos apoiar, passar tempo conosco, para, substituir o toque do parceiro pelo toque do amigo, sabe? E para nos ajudar a dizer, agora, isso não significa que você vai se sentir incrível e que toda a dor vai desaparecer. Claro que não. Mas o que vai te puxar de volta no lado fisiológico disso vai ser menor porque você está recebendo beta-endorfina de outro lugar. O problema de estar em um relacionamento abusivo é que, geralmente, no final, essa pessoa não tem mais ninguém por perto. E é por isso que isso é tão difícil, porque não tem de onde tirar essa beta-endorfina. Tentamos dizer que você precisa tentar, mesmo sendo difícil antes de sair, especialmente porque é preciso fazer isso em segredo. Se você conseguir se reconectar com sua rede, ótimo. Se não conseguir, procure uma instituição de caridade, algum lugar ou uma das linhas de apoio. Algumas dessas linhas de apoio podem entrar em contato com sua família por você e deixá-la pronta para te apoiar ou fazer o mesmo com seus amigos. E eles vão resolver isso para você, porque você precisa sair para uma rede de apoio que vai te amparar e também estar lá quando a vontade de voltar for difícil de resistir. Então nós podemos tentar saciar esse desejo fisiológico, encontrando esse amor em outro lugar, encontrando essa conexão social em outro lugar. Porque naturalmente às vezes a gente se isola. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa não te forçou a se isolar, mas você está de coração partido. Você está passando por uma espécie de abstinência. Muitas vezes vou falar por mim mesma. Quando meu ex e eu tínhamos essas brigas enormes, tipo discussões enormes, nossa, eu pensava, nunca mais vou te ver de novo. Eu não ligava para minhas amigas, eu apagava as luzes do meu quarto como uma garota de 16, 17 anos e ficava ouvindo Celine Dion sem parar. Sim, e eu só chorava. O que faz com que a gente acabe se isolando de forma tão automática? Talvez você esteja me ajudando a entender. Será que por isso eu sempre voltava para ele? Sim. Porque ela não foi para os braços de mais ninguém. Sim. E também acho que tem várias coisas acontecendo aí. Primeiro de tudo, em um nível bem básico, quando os animais são feridos, eles se isolam. Então, se você vê um animal doente, ele se afasta do grupo. E nós somos apenas um animal. Então, nosso instinto não é necessariamente correr para os braços de outra pessoa. Na verdade, é se afastar e basicamente se esconder na toca e esperar a morte. Essencialmente, é o que os animais fazem. Então, é isso que você está fazendo. Geralmente, há bastante culpa ou vergonha associada a estar em um relacionamento abusivo porque você se sente burra. Especialmente se sua família ou amigos já afirmaram que essa pessoa é horrível, que você não deveria estar com ela e tentaram ajudar. E você. Pois muitas vezes seu parceiro fará você achar que o problema é sua família. Eles não gostam de mim e já te pediram para me deixar várias vezes. Então não queremos eles por perto porque eles estão nos desestabilizando. E aí vem a vergonha de realmente admitir isso e dizer você estava certa. Eu me sinto burra por não perceber.
Mas você não deveria? Essas pessoas são mestres em manipulação, são incríveis no que fazem. Ok, então você nunca, jamais, sabe? E todas nós queremos amor. Você nunca deve se punir por ter desejado amor. Isso não deveria ser algo pelo qual você se pune. Então, existe essa vergonha associada a isso também, o que também significa que às vezes as pessoas não querem procurar ninguém porque é difícil admitir que você esteve nesse tipo de situação. Minha mãe realmente não sabia. Deus a abençoe. Ela vê meu programa. Então ela descobre muita coisa através desse programa. E depois que ela assiste a um episódio em que eu acabei de falar alguma coisa, ela fica tipo, eu não fazia ideia. Deve ser muito difícil pra você e pra ela. Eu acho que é muito difícil porque ela gostava dele. E porque eu nunca contei pra ninguém. Então parte de mim até agora, quando falo com a minha mãe, fico tipo, mãe, você não sabia porque eu não te contei. Tipo, eu escondi isso de propósito de você porque eu sabia que era tóxico e sabia que eu ia continuar voltando pra ele. Então, é tipo, bom, a última coisa que eu quero é contar pra minha mãe o que ele acabou de fazer. Daqui a 2 semanas apareço com ele de novo. Sim, exatamente, exatamente. Acho que é por isso que a gente se isola, em parte. Mas é realmente difícil. E como eu disse, o mais difícil é mais o lado psicológico que vai ser complicado, essa abstinência, especialmente se eles te deixaram com muito pouca identidade. Então, é uma questão de ter que reconstruir essa identidade. Quem sou eu, na verdade? Tentar lembrar quem eu sou, ter um pensamento independente. Tome uma decisão por si mesma, só isso. E, de certa forma, dependendo de quanto tempo você esteve nisso, vai levar, sabe, uma boa ajuda profissional para te ajudar a lidar com isso. Quando penso nas pessoas que conheci, que têm potencial e que estiveram em relacionamentos abusivos ou tóxicos, com o tempo, parece que a vida foi sugada delas. Com certeza. Elas conseguem recuperar essa vida, esse brilho? Conseguem, mas é muito improvável que consigam fazer isso sozinhas. Acho que pessoas que estiveram nesse tipo de relacionamento realmente precisam buscar ajuda profissional, porque é uma terapia muito delicada, mas de longo prazo, pela qual você precisa passar. E você precisa de apoio nisso. Não é algo que você consiga fazer só com autocuidado ou tentando fazer terapia por conta própria. Você não consegue fazer isso sozinha. Você precisa procurar ajuda para isso. Existem diferenças entre homens com traços da tríade sombria e mulheres com traços da tríade sombria? Na verdade, não. Não, de jeito nenhum. Não, elas são praticamente iguais. Elas são praticamente iguais. Trabalho com vítimas masculinas de abuso e suas experiências são praticamente iguais às das mulheres. Não há diferença real. A gente quase não fala sobre vítimas masculinas de abuso. Então, os centros de medo ainda são os mesmos centros de medo ativados mesmo assim? Meu Deus, quer saber? Eu vou dizer logo. Na maioria das vezes, um homem não precisa temer por sua vida. Não. Em um relacionamento abusivo, como acontece com uma mulher. Sim, não, quer dizer, no caso do abuso emocional, então é realmente interessante. Foram feitas algumas estatísticas, acho que na verdade pelo CDC aqui nos Estados Unidos, analisando as taxas de abuso emocional e físico. E para as mulheres, a taxa de abuso físico é de cerca de 1 em cada 3. A taxa entre homens é de 1 em cada 5, ou seja, 20% dos homens. Eles realmente admitem também, né? Exatamente, porque culturalmente não é algo fácil de admitir. Quando falamos de abuso emocional, é exatamente a mesma coisa. Mulheres tendem a usar abuso emocional em vez de físico, por geralmente não serem tão fortes, mas podem iniciar. Conversei com um cara e nem sempre se trata de força física. Conversei com um cara cuja esposa brigava com ele jogando café, despejando um bule de café na cabeça dele, por exemplo. Não precisa ser com os punhos. Você não chegou a dizer isso? Acho que pode ter sido a mesma pessoa. Ele também viu a esposa abusando dos próprios pais, como, por exemplo, arrastando a mãe. Sim. Lembro que quando entrevistei ele, perguntei: por que não percebi que aquilo não era normal? Isso mostra o poder disso. Que ele aceitou e achou que aquilo era normal, que estava tudo bem a esposa dele fazer aquilo. Quero dizer, no fim das contas, e isso acontece muito em relacionamentos abusivos, é que quando há crianças envolvidas, muitas vezes é isso que faz as pessoas finalmente saírem. É o risco ou até o fato de o agressor realmente abusar das crianças também. Doutora Ana, eu me diverti muito. Muito obrigada por explicar tudo, detalhar e realmente nos ajudar. Se uma mulher está ouvindo agora, nós passamos por toda a jornada de um relacionamento e do amor. Se ela perceber que o amor não é amor de verdade, e sim algo tóxico, o que você diria para convencê-las de que ainda é possível encontrar pessoas boas e um amor verdadeiro? Eu diria que pessoas com traços da tríade sombria e casos de abuso ainda são minoria. O amor é algo maravilhoso. É algo muito poderoso e pode realmente mudar a sua vida. E eu também diria para essas mulheres que muitas vezes elas duvidam dos próprios instintos,
depois de terem passado por um relacionamento abusivo. Não duvide dos seus instintos, ok? Seus instintos são muito poderosos. E também ouça suas amigas. Sim. Suas amigas podem perceber coisas que você não consegue perceber. Então confie nas suas amigas, mas sempre existe uma saída para isso. E eu lidei com muitas mulheres que passaram por experiências horríveis de abuso, tanto quando eram mais jovens quanto também já adultas. Elas superaram isso e encontraram ótimos relacionamentos. Também diria, lembre-se que o amor existe de várias formas. Então, encontre o amor, talvez inicialmente de uma forma não romântica, com seus amigos. Reconecte-se com seus amigos, reconecte-se com sua família, com seu Deus, com seu cachorro, seja o que for, com seus filhos. Sabe, o amor vem de muitas formas diferentes. Reconecte-se com isso. Redescubra como o amor deve ser sentido. E então vá lá fora e tenha confiança para confiar nos seus instintos. Muito bom. Onde as pessoas podem encontrar você, seu livro e tudo o que você publica? Sim, claro. Meu livro se chama Por que Amamos? O Guia Definitivo para a Necessidade Mais Fundamental. E ele está disponível em todos os lugares de costume. Meu site é anamachin.com. Lá tem muitos podcasts, artigos e recursos disponíveis. E eu estou no Instagram como Dr. Ana Machin. Eu também posto muitas coisas por lá. Que legal! Gente, quando eu conheci o trabalho dela, fiquei obcecada. Eu realmente amo entender por que fazemos as coisas e como acabamos ficando presas, mesmo quando só queremos dar amor para alguém. Essa pessoa acaba usando isso contra a gente. E eu queria saber o porquê. E hoje ela literalmente explicou exatamente o porquê, como a gente acaba chegando lá. A boa notícia é que isso não é uma sentença de morte. Você pode mudar e contar com amigas incríveis para superar. O amor pode machucar, mas também curar. Então mande uma mensagem para a sua amiga agora e diga que a ama. Faça isso agora. Se ainda não é inscrito, clique para se inscrever. Até a próxima, seja a heroína da sua vida. Paz. Isso foi tão bom. Oh my God! Se quer entender como os homens pensam, não perca este episódio com a lendária Julie Gottman. O principal motivo para ter um caso não é a atração física. Não se trata de sexo. As mulheres, no entanto, são realmente diferentes.